Eu não tenho tempo nem paciência de guardar rancor. Aliás, eu nunca tive essa paciência. Não posso nem dizer que eu admiro alguém que tem essa paciência de guardar rancor por muito tempo. Mas posso te dizer nesse vídeo que eu observei e levei para mim de certos comportamentos que eu vi na minha genitora narcisista. Olá, gente, meu nome é Yerdes e hoje nós vamos falar sobre um assunto bem delicado. Só pela capa desse vídeo você já viu que o assunto vai ser um pouco constrangedor, porque muitos que já passaram pela mão de uma pessoa narcisista não conseguem imaginar que esses embustes têm alguma coisa para nos ensinar. Mas acredite ou não, existem lições de vidas que podemos aprender com esses embustes de Porque diferente deles, nós podemos refletir nos nossos erros e a partir daí fazer uma vida melhor para nós mesmos, evoluir. Os narcisistas não, eles são pragas destrutivas. O intuito deles é te destruir em pedacinhos para que eles possam tirar o suprimento que fazem eles se sentirem bem, porque nem felizes eles não se sentem. Então é super importante a conscientização desse tipo de pessoa, se educar sobre o assunto, pois eu só fui saber sobre a existência desse tipo de gente depois que eu comi o pão que o diabo amassou, esfarelou, jogou pros pombos, e ali o que os pombos não quiseram, aí eu fui comer. Aí foi que eu fui entender que esse tipo de gente existia. Primeiro você passa por um processo de sofrimento enorme, para depois você descobrir que esse tipo de gente existe e às vezes está do seu lado, às vezes é um familiar. No meu caso, a minha genitora. Mas a gente não pode esquecer que também esse tipo de gente existe em amizades, em trabalho, em relações amorosas, o que é que você pode chamar de amorosa quando alguém te maltrata, né? Mas enfim, esse tipo de gente está em tudo quanto é lugar. Porque é assim, gente, uma vez que você cresce com uma mãe narcisista, a tendência é de que você inconscientemente vai cair na mão de outros narcisistas, porque você foi programado para isso, você foi programado para reconhecer que esse tipo de pessoa é uma base segura, o que eles chamam de seguro, né? Inconscientemente você não conhece outro tipo de relações, a não ser relações abusivas. Então a tendência é você cair de novo, e de novo, e de novo, até você quebrar esse círculo vicioso na sua vida. E esse círculo vicioso só é quebrado quando você faz uma decisão. Quando você decide até aqui e não mais. Não é só terapia, não é só o conhecimento, é a decisão. Você acorda um dia e diz assim, até aqui, pronto, acabou. Vou procurar recursos para que eu possa me fortalecer, fique mais alerta quando aparecer um embuste desse na sua vida. Porque a gente não pode esquecer que você foi programado a ficar perto desse tipo de gente. E essa decisão só vai fazer efeito quando você buscar, junto com ela, o conhecimento de como os narcisistas se comportam. E junto com isso, se conscientizar que a única pessoa que é responsável pela mudança da sua vida é você mesmo. Não é o que muitos estão querendo escutar, mas essa é a realidade, gente. Por experiência própria, não adianta terceirizar a sua dor, o seu problema, que não, é a sua responsabilidade. A partir do momento que você descobre, você não é mais vítima. Você é sobrevivente, aí a responsabilidade é sua. E para começar essa mudança, como eu disse, a primeira coisa é a decisão. E aí vem a primeira lição que eu aprendi. A primeira coisa que eu aprendi observando a minha genitora narcisista foi que eu não quero ser igual a ela. Ponto final. Bem simples. Naquele momento que eu percebi que aquele comportamento não era saudável para mim, eu fiz uma decisão não querer ser igual a ela. Porque quando você é filho de um pai ou de uma mãe narcisista, você tem a tendência a seguir os mesmos passos, porque você foi programado, como eu disse no começo desse vídeo, você é programado a fazer as mesmas coisas. Eles te ensinaram a ser assim. Por isso que muitos filhos de pais narcisistas carregam traços narcisistas que têm que ser trabalhados. Não é por nada, é porque lhe programaram dessa forma. É uma coisa que a gente tem que ter consciência disso para poder mudar. Eles tentaram roubar a essência de quem somos para refletir aquilo que eles querem parecer ser. Porque pessoas com o transtorno de personalidade narcisista são más e perigosos. Eles colocam os outros para baixo para se sentir melhor sobre si mesmo. E isso é feito a partir de uma decisão que eles tomam. Eles decidem ser assim. Não é um distúrbio mental, não é uma decisão. Então, se eles podem escolher ser assim, eu também posso escolher a não ser assim. Essa foi a minha primeira lição. Essa foi a primeira coisa que eu observei na minha genitora narcisista. Logo depois eu aprendi que realmente tudo na vida é uma decisão. Eu decidi não ser igual a eles. Mas para isso acontecer, eu tive que buscar conhecimento. Todos os dias eu procuro me conscientizar que eu fiz uma decisão lá no passado a não ser igual a ela.
Não é que você decide, pronto, acabou e a vida que segue. Não, é uma coisa que você tem que estar consciente todos os dias. Não esqueça, você foi programada a viver igual a eles, a ser igual a eles. Então você tem que desprogramar isso e pode demorar. E a desprogramação ainda dura mais tempo do que a programação. Então todos os dias você tem que tomar a decisão de não ser igual a eles. Essa foi a primeira lição que eu aprendi, logo cedo. E a segunda foi que o mal vem em embalagens lindas, que quem vê cara não vê coração. Não julgue o livro pela capa, que nem tudo que brilha é diamante. Porque os narcisistas, eles se apresentam como anjos, como pessoas maravilhosas, caridosos. Principalmente a mãe narcisista. Quantas vezes talvez você, que é filho de mãe narcisista, já escutou? Ah, mas a sua mãe, ela é tão boa. Eu não acredito que tudo isso aconteça. A tua mãe, ela te dá tudo pra você. Tudo o quê, gente? O que é tudo? Tudo que não presta? Sim, dá. Verdade. Concordo. Porque as pessoas de fora só vê aquilo que o narcisista quer mostrar. Aquela capa bonita. Então, logo cedo eu aprendi a não julgar que o mal também pode vir em cara de anjo. Ai, antes, mas tu vai me dizer que tu nunca julgou? Claro, gente, acabei de falar, eu fui programada para isso. Não significa que eu não sou consciente disso. No momento em que eu faço um julgamento, eu me lembro que eu fiz uma decisão lá no passado a não ser igual a ela e digo, não, peraí, o que eu tô fazendo? Porque admitir uma coisa errada não faz você uma pessoa má, faz você uma pessoa madura. Então, se você já julgou alguém ou já fez um comentário que não era para ser falado, tá tudo bem, no momento em que você se conscientiza que aquilo não foi bom. Agora, manter sempre aquele comportamento, isso é o que faz a pessoa narcisista, como nós sabemos. Segundo o DSM-5, o narcisista é aquele que tem 5 ou mais dos traços que está lá na lista e que fazem com que esses traços efetuados constantemente. Significa que ele está sempre mentindo, está sempre achando que os outros têm inveja dele, está sempre querendo que ele seja o centro das sempre. Não é um comportamento aqui ou ali, não. Então, não vá achar que você nunca mais pode fazer um julgamento. Claro, mas é a conscientização que aquilo não está certo que diferencia você do narcisista. Então, a segunda lição que eu aprendi é que nem tudo que reluz é ouro, gente. Não julgue o livro pela capa. Não deixe que as aparências te enganam. Às vezes, um sapo tem veneno que uma cobra nem sonha de ter. Ter paciência é a melhor arma que você pode ter nessa vida e com isso vem a terceira lição que eu aprendi tendo uma mãe narcisista. A paciência, apesar dos narcisistas serem seres explosivos, infantis, querem do jeito deles, na hora deles, eles têm uma paciência inacreditável. Aí junta com a persistência e a consistência, aí lasca tudo. E como é que eles demonstram ter essa paciência e consistência e persistência? Para eles não existe data de validade. Não existe, eu vou fazer essa pessoa sofrer até dia 13/4/2054, aí eu paro. Não. Na cabeça de um narcisista, se você saiu da vida deles naquele momento, eles simplesmente te colocam dentro de um armáriozinho imaginário, dentro de uma caixinha, escreve todos os seus gatilhos e deixa lá. Segue em frente com outras vítimas. Mas sempre no pensamento deles, eles têm você lá guardadinho. Na hora que eles precisarem de suplemento e os seus gatilhos bater com aquilo que ele está precisando, é a hora que ele contata você de novo. Até que eu não acreditava muito nisso, de cara, depois de muitos anos, sabe, eu segui em frente, vai ver que a minha genitora nem se lembra mais, sabe? Gente, não faz nem, eu acho que umas 4 semanas atrás, 4, 5 semanas atrás. A mulher foi lá no meu Instagram, já tinha bloqueado ela de tudo, ela fez outro e foi curtir um vídeo onde eu estou falando do comportamento narcisista dela. Foi lá e curtiu. Ainda me mandou uma mensagem no privado: oi, minha filha, tudo bom? Gente, se isso não for paciência, persistência e consistência, eu não sei. Tem muita gente que vai dizer é cara de pau também. Mas o narcisista, ele fica esperando nem que seja 1000 anos, se eles sobreviverem, para te pegar de volta, na hora que eles quiserem. Eles não perdem a paciência. Você já observou que um narcisista fica bem calminho numa situação onde você, que é a vítima, tá nervosa? É ali demonstrando a paciência deles. Tá nem aí. Eles têm tempo. Aí você me pergunta, o que eu posso aprender com isso? Aprender que você também tem que ter paciência, que você também tem que ser persistente, consistente, mas do outro lado da moeda, com a sua vida, com o seu processo de libertação. Porque é verdade, muitos sobreviventes querem a transformação hoje, descobri hoje que minha mãe é narcisista e eu quero amanhã já que tudo esteja bem. Não é assim, gente.
É um processo. Tem que ter a paciência. Você tem que ser consistente no seu aprendizado, consistente nos seus comportamentos, nos seus dizer não, nas suas escolhas, nas suas decisões. E lembrar que se você não for consistente, o narcisista vai ser. Porque o primeiro passo você já deu, foi se conscientizar que você é uma vítima. Agora você é um sobrevivente. Agora você tem que ter essa paciência. Então aprenda com esse comportamento narcisista deles que você também pode ter essa paciência. De quando descobre que foi vítima de umas pragas dessas, querer que a vida se resolva dentro de 2 minutos, do dia para a noite. Mas como, gente? Se durou 40 anos para você descobrir que você era vítima de uma mãe narcisista, você quer que isso se resolva rápido? Você vai ter que ajeitar 40 anos de estrago em 2 dias? É preciso ser mágico. Isso requer paciência, paciência com o seu processo, persistência, não desistir de você mesmo. Seja intenso na sua paciência. Não cobre de você que você ainda está nesse processo por alguns anos e ainda não viu uma grande transformação. Gente, isso não é uma competição. Eu vou deixar um vídeo aqui onde eu explico justamente isso. Aceita que é um processo e que para cada um é diferente. Então tenha paciência. Trate o seu processo com amor, com carinho. Porque o narcisista nunca, mas nunca vai desistir. O primeiro passo você já deu, que foi se conscientizar que você foi vítima. E que hoje não é mais. E te digo, nem todos têm a oportunidade que você tem. Muitos ainda estão em cativeiros, achando que é normal viver com uma mãe narcisista, uma mãe que maltrata, uma mãe que humilha. Então tenha paciência com o seu processo. A 4ª lição que eu aprendi lidando com o narcisista é que eu devo confiar mais na minha intuição. Gente, é inacreditável o quanto o narcisista está ali te colocando numa situação aonde você não tem outra opção a não ser confiar na sua intuição. Mas aí o que é que a gente faz? A gente se deixa levar pela manipulação do narcisista. E é normal, a certo ponto, porque você não sabe melhor, ele te programou dessa forma. Lembra que eu falei no começo do vídeo? A programação. Mas a tua intuição está cada vez mais se fortificando, porque quanto mais o narcisista faz gaslighting com você, mais a sua intuição quer sair, mais a sua intuição quer falar. É por isso que tem gente que no meio do processo, quando está convivendo com um narcisista, seja pai, mãe, amizade, trabalho, seja lá quem for, ela surta. Ela tem ataque de pânico, ela tem um monte de coisas que não é normal, porque a intuição dela está falando, ei, tá errado, e ela não está escutando. Então, a 4ª lição que eu aprendi é escutar a tua intuição. Nós temos essa antena dentro da gente que nos guia justamente a lugares bons, a situações boas, nos livra de coisas ruins. Mas para que isso venha a ser efetivo na nossa vida, a gente tem que escutar. Nunca duvide dos seus instintos, da sua intuição. Isso é da natureza, isso é de você. Quantas vezes você não já olhou para trás e disse, bem que eu sabia que alguma coisa estava errado. Sabia, então escuta, não tenha medo. Já na última lição você vai entender o quanto é importante e como você usar a sua intuição. Agora vamos para a 5ª lição que eu aprendi convivendo com uma mãe narcisista. Foi priorizar a minha individualidade. É melhor perder pessoas ao nosso redor do que perder a nós mesmos. E isso a minha mãe narcisista deixou bem claro para mim. Que ela preferia me perder como filha do que admitir coisas horríveis que ela fez na minha vida. Então, para mim, isso é uma lição que eu tenho que priorizar a minha individualidade. Você já prestou atenção que quando o narcisista não te quer mais, não precisa mais do teu suprimento, te coloca para o lado? Te coloca lá naquele armáriozinho invisível, dentro de uma caixinha com um nome, tudo escrito ali sobre você? Te deixa lá. Ele não está nem aí. Ele não se preocupa como você vai se sentir. Porque para ele, a individualidade dele é mais importante. Aí, antes, mas se eu fizer a mesma coisa, eu estou sendo igual ao narcisista? Não, porque você não está machucando ninguém. O narcisista faz para machucar, você faz para evoluir. Se ele não tem medo de te perder, por que você tem medo de perdê-lo? Se a sua mãe narcisista, se aquele parente tóxico não tem medo de te machucar, por que você vai ter medo de escolher por você mesmo e manter distância dessas pessoas? Tá aí, gente. Eles estão ensinando literalmente como a gente tem que se comportar. O estrago que eles fazem na nossa vida, tanto emocional como material, é inacreditável. Eles são demoníacos, mas eles são por escolhas. Você pode escolher ser diferente. Escolha outro caminho. Infelizmente, esse tipo de gente são livres para viver na nossa sociedade. São livres para ter filhos, porque gente ruim também tem filho, gente. Estão aí pregando em igrejas, dizendo que Deus está falando com eles, porque assim, Deus só fala com eles, não fala com você também não. Isso aí já é assunto para outro vídeo, gente. Então aí, sendo terapeutas, tendo cargos políticos,
regendo países. E a única coisa que podemos fazer para vencer esse tipo de gente é cuidar de nós mesmos. O narcisista, ó, não está nem aí para você. Nem aí. E aí vem o porquê que é importante você cuidar da sua intuição. O narcisista aperta o botão do e ele não está nem aí o que a pessoa vai pensar, o que o vizinho vai pensar, desde que ele tenha o suprimento dele. Por que que você tem que se preocupar o que o outro vai pensar quando você escolher por você? Agora eu te pergunto, o que te impede de você também apertar esse botão? Pare de ter contato com aquela pessoa narcisista que suga a tua energia, que não deixa você evoluir. Aprende com ela, aprende com o comportamento dela o que você pode pegar para fazer de você uma pessoa melhor. Quer ver uma coisa, gente? Quem te ligou hoje perguntando como você está? Ah, fulano ligou. Mas essa pessoa ela ligou para saber o que você está fazendo ou como você está? Porque existe a diferença, né? Oi, fulano, tudo bem? E aí, como é que tá as coisas? O que você tá fazendo? Não é para perguntar como você está, para saber o que você está fazendo. Pergunte a você todas as noites antes de dormir. Como é que eu tô? Como é que tá o meu processo? O que foi que eu aprendi hoje? O que foi que eu fiz hoje para evoluir como ser humano e não ser igual ao narcisista? O que amanhã eu posso fazer melhor? Tá tudo bem, se não foi do jeito que eu queria. Porque é muito fácil ficar nas redes sociais reclamando em grupos de Facebook, mas o que você está fazendo por você? Porque nunca esqueça, o narcisista não quer o seu bem. E após tudo isso que eu falei nesse vídeo, eu só te peço uma coisa. Por favor, seja feliz. Obrigado por chegar até aqui e até a próxima.